Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Liberdade. Eu sou Sara Ganimi e hoje estamos de volta com a nossa série de entrevistas com vereadores eleitos e reeleitos em todo o Brasil. Hoje eu converso aqui com o Crislan, que foi o vereador mais votado da história de São José, com 4.999 votos. E esse número bem legal, hein, Crislan? Bem interessante aí. Quase chegou nos 5 mil, mas é um número histórico, um número super legal para São José, para você, para o Partido Novo. Então, parabéns pela conquista, parabéns pela reeleição e conta pra gente aí como é que você está se sentindo depois de ter se recuperado um pouquinho depois da campanha. O que você está sentindo? Tudo bem, Sara? Queria primeiro cumprimentar todos os que acompanham, né, o Boletim da Liberdade. Agradeço a oportunidade também. Realmente, né, foi um número aí, faltou um voto para os cinco, mas a gente teve uma votação que foi para a gente significativa, até porque a maior votação da história da cidade perdurava desde 2008. Era 3.954 votos. E agora, né, a gente conseguiu ultrapassar e ultrapassar bem essa marca. Então, 4.999, que não deixa de ser, Sara, também eu vejo assim, a reeleição, ela acaba sendo uma avaliação do teu mandato, sabe? Então, pelo que a gente ouviu nas ruas, caminhou durante essa campanha eleitoral, um reconhecimento muito grande do que a gente fez nesses últimos 4 anos aqui em São José, e tivemos essa votação expressiva aí que para a gente é muito significativa, sabe? Mas é muito, eu acredito, fruto do esforço, da dedicação, não só minha, né? Mas a nossa equipe aqui por trás, que é, faz um excelente trabalho. É verdade. E aí, falando um pouquinho de campanha, né? A gente que acompanha você, que viu o trabalho durante a campanha, a gente viu muita coisa, muita campanha nas redes sociais de forma criativa, né? Que você não apenas fazia ali nas redes sociais, mas lembro bem de um conteúdo seu ali indo para a rua, levando um quadro para perguntar para as pessoas o que era mais. Preocupante ali para elas na cidade. E de onde que veio, assim, como é que foi essa estratégia para pensar realmente a campanha e chegar a alcançar esses quase 5 mil votos, né? Esses 4.999, porque como você falou, a marca, né? Vocês passaram 1.000 votos do último que havia sido o mais votado na cidade. Como que foi essa estratégia, esse marketing que vocês pensaram para alcançar esse objetivo? Boa, Sara. Então, a comunicação realmente foi uma peça importante para a gente na campanha eleitoral, e eu vejo que tem muito dedo de organizar, sabe? Não é só publicar conteúdo, mas é sempre planejar o conteúdo, planejar o que vai ser postado, qual a mensagem que quer passar, e aí às vezes é de um formato de um meme, às vezes é de um formato de uma arte, um vídeo, né? Então, assim, isso foi fruto de um planejamento. A gente tem aqui, especialmente. Vou botar aqui entre aspas, dois moleques, mas que trabalham demais, que fizeram uma dupla boa aqui no nosso gabinete, que focaram nessa parte de comunicação, e a gente fez tudo isso pensando de forma estratégica, e a gente planejou desde o começo do ano que a gente queria apresentar nas redes sociais. Não é fácil, por exemplo, a gente colocou como meta aqui, Sara, de apresentar 4 conteúdos por dia. Então eram 2 de manhã, ali um na hora do almoço, mais 2 à tarde e à noite ali. Então a gente tinha muito conteúdo para gerar durante o dia, só que a gente se organizou, se planejou, né? E a gente conseguiu ver que funcionou, porque hoje as redes sociais acabam sendo de campanha eleitoral um grande instrumento, né, Sara? Que acaba ajudando bastante, então principalmente o Instagram, mas a gente também utilizou bastante o WhatsApp, sabe? Foi uma ferramenta importantíssima. Antigamente a gente sabe que fazer uma campanha, principalmente, Sara, de vereador, que tem que ir de casa em casa, vamos dizer assim, falar com pessoa a pessoa individualmente, é, antigamente se utilizava muito contato físico. E hoje a gente aproveitou o WhatsApp, que é um canal direto com a pessoa, né? E é um canal online, digital, então que a gente pode fazer às vezes da nossa casa, do gabinete, do comitê, e eu aproveitei esse instrumento também para chegar nas pessoas, sabe? Então a gente fez um trabalho muito forte de rede social, WhatsApp também, mas também sem deixar a rua de lado, que é importante as pessoas estiverem na rua, apresentando material, conhecendo pessoas novas na rua, isso foi, eu acho que um conjunto de fatores foi o que deu certo aí para nossa eleição. Crislan, falando agora de mandato, né, que foi uma coisa que você disse que realmente foi crucial no momento de alcançar, né, esse marco histórico de ser o mais votado da história. E
O mandato, a gente aqui no Boletim várias vezes publicamos, né? Nós várias vezes publicamos notícias sobre o teu mandato. Me lembro muito de um portal da transparência que o seu gabinete fez, um portal da transparência do seu gabinete, algo que é inovador, né? É bem diferenciado. Mas, assim, nesses 4 anos aí, eu imagino que você deva ter algum projeto, alguma coisa que você aprovou, algo que você fez, que foi o teu xodó. Você pode compartilhar com a gente o que foi que você mais gostou de ter feito nesses 4 anos como vereador? Ah, boa, Sara. E agradeço demais o Boletim da Liberdade, porque realmente é muito importante para a gente nossas ações elas serem publicizadas. Ainda mais num portal com tanta credibilidade, portal nacional. Então, para a gente foi bem importante ter algumas iniciativas nossas compartilhadas por vocês, né, para as pessoas. Então, para a gente te agradeço demais em teu nome, Sara. Acredito que nosso trabalho, principalmente, que foi o que as pessoas reconheceram, foi o trabalho de transparência. Então, a gente colocou essa matéria como pauta e sempre lembro a motivação. Quando eu entrei no mandato, lá no começo de 2021, a CGU, que é a Controladoria Geral da União, fez um ranking entre as cidades sobre o quesito de transparência. Em Santa Catarina, São José é a quarta maior cidade do estado. Mas nesse ranking, ela ficou como a pior cidade da região e a sexta pior do estado. E a gente está falando de 295 municípios. E aí, a partir dali, eu falei, não, a transparência tem que ser prioridade, a gente tem que buscar melhorar os índices de transparência no município. Só que para a gente poder cobrar a transparência na prefeitura, igual a gente fez, apresentar uma legislação mais robusta nessa área, a gente tinha que dar o exemplo na própria carne. E foi por aí, como mencionasse também, a gente criou o portal de transparência do nosso próprio gabinete, a gente apresentou uma prestação de contas todos os meses, digital, que ali tinha toda a minha agenda, Sara. Então, assim, tudo que eu fiz durante o mês, eu colocava os ofícios que chegaram, os ofícios que foram encaminhados, toda a documentação que passava aqui pelo gabinete, como eu falei, nossa agenda, nossos gastos aqui do gabinete. Então, tudo mesmo, eu apresentava todos os meses, fazendo com que nosso gabinete fosse 100% transparente. Não tinha uma vírgula aqui que as pessoas não poderiam acompanhar. E a gente fez isso ao longo do mandato, sem deixar falhar nenhum mês. Então, não só isso, né? A gente teve outras iniciativas, a gente teve uma iniciativa inédita, inclusive, que foi o plano de compliance, código de conduta que a gente implementou de integridade, né? Dentro do nosso gabinete, todos os membros assinando um termo de compromisso, e foi bem bacana. Essa foi alguma das iniciativas que eu acredito que fizeram a gente ser reconhecido por esse trabalho, sabe, Sara? E eu ouvi muito na rua, quando a gente até questionava o que as pessoas marcaram no nosso mandato, foi muito batendo nessa tecla da questão de transparência aqui em São José. E em relação à prefeitura, como é que você viu essa relação, né? Porque a gente sabe que quando tem ali alguém fiscalizando, notificando, acionando, a gente sabe que pode existir um atrito, até mesmo perseguição, mas isso aconteceu com você? Você teve algum tipo de retaliação por estar buscando mais transparência? Bom, eu sempre fiz um trabalho aqui bem impessoal, como é a característica do Novo, né, Sara? Acompanhar, sei lá, nossos deputados federais, nossos deputados estaduais, a gente não faz um trabalho com a mesma linha e não é nada pessoal com nenhum agente político, né? A gente tem nossos princípios, nossos valores, que é o que a gente acaba defendendo. É natural que algumas pessoas fiquem um pouco com o pé atrás, porque a gente fez um trabalho independente. Então, assim, existiam matérias que vinham da prefeitura, que muitas vezes eram matérias delicadas, mas que, por exemplo, eu fiz questão de defender aqui no plenário mais do que a própria base de governo. Vou dar um exemplo, que eu sei que muitos que acompanham o Boletim da Liberdade já devam ter visto nos seus municípios, que a gente viu nacional também, que foi a reforma da Previdência. Por eu acreditar na matéria, eu defendi, fui atrás, né, a gente conseguiu aprovar aqui na Câmara de Vereadores, e muitas vezes os vereadores da base de governo não se mexeram para isso, sabe? Eu até tinha um receio, tinha medo dessa pauta, pelo apelo popular que ela tem, especialmente com servidores públicos. E existiam outras matérias, pelo meu mandato ser independente, que eu não concordava. E aí eu tinha liberdade de poder votar contrário, de não só votar contrário, mas poder buscar, tentar derrubar esses projetos. Então, o mandato independente, que é a característica do Novo, não só em São José, mas no Brasil inteiro, né, me permitiram ter, eu acho que uma conduta bem séria, sem ser aquela oposição por oposição, ou propriamente base de governo, fechar os olhos e aprovar o que vinha da prefeitura.
Crislan. E falando agora, né, dos próximos anos aí, a gente sabe que já foi feito bastante coisa agora, mas também pode ser que alguns projetos tenham ficado para trás, algumas coisas que você gostaria de ter tocado e que, pelo tempo, ou pela falta de quórum, ou pela falta, né, de apoio de outros vereadores, você não conseguiu colocar para frente. Qual que é teu sonho aí para esses próximos 4 anos? O que que você pretende fazer? Tem alguma pauta nova que você quer incluir no seu hall de pautas que você percebeu que São José precisa, mas que não estavam tão em foco para você? O que vem aí? Não, boa, Sara. A gente, nesse mandato, eu escrevi um plano de mandato e cumpri com ele 100% em apenas 2 anos, nos primeiros 2 anos de mandato. E agora, para esse próximo mandato, eu criei também um plano de mandato que eu chamei de Plano de Mandato 2.0, com novas propostas, mais compromissos e também uma linha de princípios e valores que eu ia seguir durante o meu mandato. E eu fiz registro não só em cartório, apesar de ser algo super burocrático, super ultrapassado, mas eu fui lá, registrei no cartório, mas também eu fiz em blockchain, porque eu queria que minha assinatura fosse fidelizada para as pessoas que votaram em mim poder ter um instrumento de cobrança. Ó, lembre que lá no primeiro dia de campanha tu prometeu isso, isso, isso e aquilo, e tudo que eu prometi, todas as propostas, só depende de mim como vereador poder implementar. Agora a gente vai ter uma luta muito forte com a questão, aqui em São José a gente tem lutado muito pela questão da segurança pública, então a gente vai lutar muito por essa questão, principalmente pessoas em situação de rua, que aumentou muito aqui em São José, Sara, e a gente precisa fazer esse enfrentamento um pouco mais direto. Também aqui na região da Grande Florianópolis, né, São José é uma cidade vizinha da ilha de Floripa, a gente agora vai buscar nesse próximo mandato que o nosso transporte público seja integrado. Então, por exemplo, hoje uma pessoa que sai de São José e ela tem que pegar um ônibus na capital, Florianópolis, ela tem que pagar 2 passagens. E o ideal seria que ela fosse integrada. Então, paga uma passagem, fosse integrada entre os terminais. E já há a possibilidade de fazer isso, só que a gente precisa ter pressão popular. E eu me comprometi a liderar uma frente parlamentar nesse quesito, nesse âmbito, né, para poder cobrar ao governo do estado essa implementação do transporte público integrado. Mas, claro, que são várias iniciativas, mas com certeza o que eu apresentei no plano de mandato, que foi 12 propostas e mais alguns compromissos e princípios, eu vou me organizar agora com a equipe, ainda em dezembro, antes da virada do ano, para a gente poder fazer um planejamento estratégico e aí poder cumprir no nosso próximo mandato, um tempo que seja bom. Mas, assim, o mais importante que é, sabe, desse plano de mandato, a gente já chega com o norte do próximo mandato e as pessoas que votarem em mim têm um instrumento inclusive de transparência, né? Um instrumento para poder me cobrar. Ó, Cris, tu prometeu isso, prometeu aquilo, tal. Muito bom, Crislan, muito legal mesmo. E é uma forma, né, de continuar fazendo aquilo que você já vem fazendo. Você viu que deu certo planejar e mostrar o trabalho que você poderia fazer, e agora você vai dar continuidade nisso. E uma coisa que eu imagino que sempre devem te perguntar e que até devem pedir é saber os seus próximos voos, né? Se você quer continuar como vereador outros mandatos ou se você pretende, né, tentar uma cadeira de deputado estadual, deputado federal. A gente sabe que você já se posiciona, né, em temas nacionais quando necessário. Então, por exemplo, teu tweet sobre o retorno do X e colocando ali, pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes. Essa é uma pauta urgente para você no Brasil, pelo visto, e faz sentido tentar uma vaga, por exemplo, de deputado federal ou buscar senador, não tem como, que você não tem idade. mas tem alguma coisa aí que você imagina já para 26? Boa pergunta, Sara. O novo, né? A gente vai ter um encontro agora recentemente, mas já há uma orientação do novo para a gente ir com força máxima em 2026, até pela questão da cláusula de barreira, né? E eu tenho algumas inspirações, né, do mandato. E eu, quando entrei no novo, nossos deputados federais, por exemplo, pessoas brilhantes, Paulo Ganimi, Thiago Mitrô, Poit, próprio Gilson, Marcel, Adriana, Lucas Gonzalez, enfim. É uma turma que sempre me inspirou, né? Quem sabe galgar alguma coisa maior.
Mas aqui em Santa Catarina eu acredito que a gente pode ter um trabalho mais estadualizado mesmo, aqui até para a gente poder ampliar nossa bancada aqui na Assembleia Legislativa e tendo em vista que São José é a quarta maior cidade do estado, Sara, e há muito e muito tempo a gente não tem um representante na Assembleia Legislativa, mas não só isso. Por exemplo, a cidade vizinha, que é a metade dos habitantes de São José, ela tem dois, né? Então, assim, é uma discrepância muito grande. Há muito tempo que São José não tem um representante de fato da cidade na Assembleia, mas não só para representar os interesses da cidade, mas sim pelos nossos princípios, valores. Há muitas pessoas nos procurando para dar esse suporte durante o Estado, então, assim, dá para a gente poder pensar um voo maior 2026, né? Até porque a nossa votação foi muito expressiva, então é algo que a gente já pode ter uma largada muito boa aqui de São José, se as pessoas reconhecerem nosso trabalho mais uma vez. E então, assim, o que eu posso adiantar é que eu sou alguém muito partidário. Eu vou no que o Novo decidir, o que o partido achar melhor, né, para o nosso caminhar, mas eu estou à disposição para ajudar. E como eu sei que o Novo, né, ele quer ir com força máxima, porque a gente, principalmente para federal também, né, a gente precisa melhorar a nossa bancada, bater a cláusula, né, a gente tem que montar um time completo, né, de senadores, deputados federais, deputados estaduais, forte, com 100%. Crislan, você é um representante da liberdade, né? A gente sabe que você chama o teu gabinete de gabinete da liberdade. Você é de um partido que, em maioria, tem representantes liberais, libertários. Você é do Livres, você participa de vários movimentos. E a gente sabe, assim, tem essa ideia de que em Santa Catarina as pessoas são muito mais pró-liberdade do que no restante do Brasil, em outros estados. Você percebe que é assim mesmo, ou ainda existe muita gente que não entende a necessidade da liberdade, que não entende o que é a liberdade de fato, e de que forma que você pretende mudar essa realidade se isso acontecer? Boa, Sara. Então, eu vejo Santa Catarina, e aí eu gosto muito de comparar com o restante do Brasil, porque Santa Catarina é um estado desenvolvido, mas ele se desenvolveu principalmente sem a dependência do estado. Por exemplo, a gente vê em alguns lugares, alguns estados, próprio Rio de Janeiro, Minas Gerais com a Vale, que precisou ir algumas estatais, precisou ir alguma coisa do governo, algum equipamento do governo, universidade, para poder se desenvolver. E aqui em Santa Catarina, não. Aqui em Santa Catarina, principalmente por causa da colonização, meio que as pessoas que chegaram aqui foram empreendedores que colocaram a mão na massa e construíram o Estado na força do suor, do seu trabalho. E eu vou dar um exemplo. Aqui em Santa Catarina é muito forte, todas as regiões têm as universidades comunitárias. Então, são universidades que são pagas, mas que elas não têm fins lucrativos. Por quê? Porque Santa Catarina não esperou a Universidade Federal, a UFSC, por exemplo, ir para todas as regiões. Eles mesmos já fizeram a própria universidade, porque sabia que ia demorar, ou a própria universidade estadual. Também tem muito a questão da força das cooperativas, que também é muito antiga, cada região tem a sua cooperativa, seu desenvolvimento na questão econômica, seu o polo, então aqui da Grande Florianópolis é um polo tecnológico, o norte do estado já é outro, o Vale Itajaí já é teixo, então eu posso te falar de várias regiões, cada um tem um desenvolvimento econômico próprio, sabe? Isso que faz Santa Catarina ser o estado que é, mas principalmente pela força de trabalho do catarinense e que nunca dependeu do estado, sabe? Depender da administração pública para poder se desenvolver. Então isso foi algo que eu acredito que seja o ponto positivo do nosso estado. É isso aí. E aí a gente está chegando aqui ao fim da nossa conversa. Foi muito bom ouvir você e saber sobre a campanha, o mandato futuro. E queria agora, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, queria que você contasse aí para o pessoal, não vale Santa Catarina, algum lugar do Brasil que você gosta muito, que você tem um carinho especial, que você gostaria de ir para descansar, ou que você não foi ainda, mas você tem interesse em ir. Bom, Sara, eu fui vereador aqui. Um dos desafios que eu sempre tinha no início era de não ter uma família aqui na minha cidade. Eu só tenho minha mãe. E toda a minha família é do interior do Paraná. Então, é uma cidade que eu sempre gosto de visitar. Ela se chama Apucarana. Sei que não é a cidade com praia, não é nada ideal, mas é no interior do Paraná e é onde eu gosto de descansar, porque toda a minha família tá lá, toda. Então, assim, é só minha mãe que veio para cá e eu acabei nascendo aqui já, cresci aqui. Mas é lá no interior do Paraná a cidade de Apucarana é uma cidade muito boa, sempre me acolheu super bem. Inclusive, a gente elegeu a Olivote,
Guilherme Livotti, não sei se já ouviu falar dele, uma Com Apucarana. certeza. Vai estar aqui com a gente também. Boa, então deixa um abraço para ele, porque a minha família toda votou nele. Ele foi, Que querem votar em mim, legal. vota no Livotti. É. Que bacana, muito legal mesmo. Um ótimo lugar. Não imaginava e não esperava. Bom Boa. saber disso. E olha, te agradeço por conversar com a gente aqui no Boletim da Liberdade. Muito sucesso nos próximos 4 anos. Desejo que faça um trabalho tão brilhante quanto fez nesses últimos 4 e continue contando com a gente aqui no Boletim da Liberdade para divulgar e compartilhar todos os feitos desse mandato. Não, obrigado, Sara. Vou continuar contando com vocês mesmo, porque é um portal que eu tenho uma admiração muito grande e é referência nacional. Então, é muito legal quando a gente tem conteúdos que são compartilhados por vocês. Então, muito obrigado, Sara. Obrigado também pela torcida. E vocês, né, podem contar comigo aqui em São José, né, mesmo um pouquinho mais longe, mas aqui vocês têm um parceiro. Tá bom, Sara? Obrigado de coração. Obrigado pela oportunidade também. E a todos vocês que nos assistem aqui, continuem nos acompanhando, Boletim da Liberdade nas redes sociais e assine www.boletimdaliberdade.com.br. Até a próxima. Valeu.